Falando em beleza, em delícia, já é de casa, já é do programa, está fazendo um trabalho sensacional com mães, com filhos, com as famílias. Com vocês, a nossa queridíssima Alessandra Loisari. Lê, seja muito bem-vinda. Adoro as musiquinhas, né? Você viu que eu tô com ponto agora? Tá muito Menina, bem. tem uma voz do além chamado diretor que aparece no meio do negócio, assim. Então, 7 anos sem ponto. Primeira vez, eu tô perdidinho. Mas tá igual ótimo. Cego no meio de tiroteio, você não tá E entendendo. o cenário tá Né? incrível. Obrigado, meu Amei. amor. Casa Lute e Goldway Eventos, né? Falar nisso, a senhora, não posso falar. A pessoa, depois que aparece no programa, começa a ficar milionária. Aí aparece assim, ó. Amém. Amém, em nome de Jesus, né? Lê, obrigado mais uma vez. Todo que mundo de casa agradeço. sabe. Você cuida de mim há muitos anos, é minha amiga pessoal de mais de 10 anos e faz um trabalho incrível que eu não sabia que eu tinha também, o TDAH. E eu melhorei muito até, né? O que é, gente? É um déficit de atenção. Sabe quando a gente surta? A pessoa está falando e o outro não entende? Não é que ele não entende. É que ele sofre de algum problema, né? Eu não posso falar problema, mas é uma coisa que você nasce, né? Né? Dificuldade, Uma dificuldade de prestar atenção nas coisas. Então, se você percebe, né, que a pessoa é muito distraída, ela dispersa com muita facilidade, está conversando com ela, de repente passa uma mosquinha, ela está prestando atenção na mosquinha, perdeu, né, o foco ali da conversa. Ou pessoas muito impulsivas, muito agitadas, Já fui né, muito, que sou é... pilhadinho ainda, mas a impulsividade eu já melhorei bastante, né? Eu lembro que eu entrava na rede social, gente, sabe briga? Começava porque a gente toma aquela dor pra gente, né? Se toma porque de fato é. Exato. E eu não entendia isso. Depois que eu comecei a palestrar, como você, né? Mas o foco não é só o TDAH. Hoje a gente está com um programa muito especial com a Lê. A gente tem uma convidada lindíssima, também uma querida. E a Lê está transformando vidas, mesmo com família, com os filhos e também com a própria pessoa, né? Sim. Fala do tema de hoje, que eu nem quis perguntar. Vamos, o que a gente vai abordar hoje? Bom, hoje a gente vai abordar um pouco mais amplamente essa questão do TDAH e a realidade da mãe do TDAH. Porque, normalmente, a gente nota na criança, né? Hoje está mais evidente essa questão do TDAH, tem se falado mais, tem se chegado mais facilmente a um diagnóstico, só que ninguém fala muito da realidade da mãe que tem uma criança com um déficit de atenção em casa. Não, eu acho bárbaro. Eu posso, antes disso, de abordar esse tema, eu vi recentemente no canal Netflix, eu achei incrível. Realmente incrível, eu não vou lembrar agora o próprio nome, mas pesquisa lá, é alguma coisa ligada com medicamento, a mentira do medicamento, ou a verdade, uma coisa assim. São vários capítulos, eu vou ser bem breve para te deixar falar. E em um deles, eles abordam o TDAH. Minha alma saiu do corpo e voltou. Tanto que eu mandei o WhatsApp para ela, Lê, olha, assiste. E o tema que a Netflix aborda é justamente porque algumas indústrias, você como farmacêutico agora vai me entender, por isso que eu estou falando sobre isso, induz muitas vezes o profissional, o médico, nem por culpa dele até, mas por hábito mesmo, crença. Aí a pessoa tem um probleminha, a criança, a mãe tuxa o remédio. E um dos pontos da Netflix desse tema sensacional é que ele joga a pergunta, mas seu filho de fato, você sabe se ele tem o TDAH? Por quê? Tem umas drogas que trazem meio uma euforia e boicota as síndromes, o que está se passando. Como é que é isso para ler? Como que Eu consegue percebo trabalhar duas isso? Porque o médico coisas. fala, e tem isso, já tem. Aí receita remédio. E não é assim. Tá. Eu percebo duas questões quando eu trabalho com as mães, né, de crianças que têm o déficit de atenção e hiperatividade. A primeira delas é que, muitas vezes, nem se chegou a um diagnóstico e já está sendo prescrito um medicamento. Exatamente. Ou, muitas vezes, o diagnóstico vem muito rápido. A gente tem que ter um critério muito grande para se dar o diagnóstico de TDAH. Como é que você define rápido? Por exemplo, para que a mãe Uma e o consulta, pai... duas consultas? Entendi. É rápido, tá. É muito rápido, porque quando eu falo do TDAH, que é um transtorno de comportamento, e eu só consigo chegar no diagnóstico através de um quadro clínico mesmo, é uma avaliação clínica do profissional. Não existem exames que detectam que eu tenho uma falta de dopamina, por exemplo, que é um dos neurotransmissores que faltam e que causam o TDAH. Só que existe uma série de exames que eu posso fazer para descartar outros problemas. Como que, por exemplo... Um exame de sangue.
Verdade, um exame de sangue no pode detectar se você tem, por exemplo, uma baixa na vitamina D. E a criança que tem baixa a vitamina D, ela fica mais sonolenta, ela fica mais esquecida, mais distraída. Hoje ela vai me xingar, porque ela sabe que a gente não segue texto pronto. Vamos lá. Aí, quando essa pergunta. A alimentação tem muito a ver, 80%, que é a pergunta dentro que você falou agora, não foge não. Hoje eu estou todo trabalhado no não TDAH. E hoje não vai ser só eu que vou responder então, aqui, né? Daqui a pouco a gente quando responde aí. tem esses problemas gerados pela alimentação, como é que o profissional, porque se acusa no sangue, ok. E os médicos geralmente não têm essa preocupação de perguntar aonde você anda, como é que você dorme, o que você come, como Infelizmente. fazer. Né? A gente tem começado a mudar isso um pouquinho, eu fico extremamente feliz, inclusive, de estar aqui, trazer esse tipo de informação, porque quando eu, né, como pessoa, não como médica, mas como pessoa, como mãe, tenho consciência de que existem outras questões a serem avaliadas, quando eu chego para um profissional, para um médico, e eu trago esse conhecimento para ele, poxa, ele sabe que ele está lidando com uma pessoa que conhece alguma coisa. Então, ele vai ser um pouco mais criterioso, né? Diferente de chegar um leigo lá no consultório e eu trato ele como eu quiser, né? Então, é importante que a mãe também tenha essa consciência. Por exemplo, eu cheguei lá com o médico, levei o meu filho, ele é hiperativo ou ele é desatento. Ok, vai ser feita uma investigação para entender o que ele tem. Ou, se o médico não fizer, a mãe vai pedir, se ela tiver essa consciência. Né? Que o TDAH, gente, a gente chega no diagnóstico, a gente fala que ele é feito por diagnóstico diferencial. Eu tenho que cruzar outras várias doenças, descartar até um câncer no cérebro. Pode me gerar a desatenção e a hiperatividade. Sim. Né? E outras coisas bem simples, como a falta da vitamina D. Então, precisa de uma investigação. Quando a mãe tem consciência disso, ela consegue direcionar também o tratamento junto com o médico. E quando o médico vai prescrever o medicamento, se a mãe não quiser, o médico, claro que ele tem a opção também de falar, não vou te atender. Eu trato com medicamento, se você não quiser, você procura outro profissional. Ok. Mas quando ele percebe que a mãe sabe, né, do que ela está falando, ele vai ter mais critério. E, de fato, sou eu, paciente, quem decido se eu vou aderir ao tratamento do médico ou não. Medicamentos, eles podem, sim, ajudar pontualmente, principalmente na falta de concentração, porém por pouco tempo. E os efeitos colaterais a longo prazo que ele pode gerar podem ser devastadores. Uma pergunta, vamos ser assim, bem da nossa convidada. Você falou do pontual. Ela lhe procurou por N fatores. Vamos dar só. Ela vai falar, mas vamos dar uma pincelada do caso dela. Você, como farmacêutica, como uma profissional que sabe o que está fazendo. Que é um caso bem legal, eu achei muito interessante. A gente vai trazer aqui, para vocês conhecerem um caso real, né? Porque muitas vezes a gente está aqui falando e talvez as pessoas não conseguem visualizar que isso é uma coisa real. Quais alimentos que você já de cara, para secar a pança no português mesmo, você já indica para a gente? Eu sei que ela vai falar açúcar, já quero dar 5 voadores, porque é assim, mas vamos para um break e voltamos já. Tô rindo aqui, já voltamos do nosso comercial. Eu falei assim, Lê, eu tô amando isso aqui. Se eu murchar mais um pouquinho, eu fico sem ar. Aí eu tô amando, ela está cuidando do corpo. Voltando à pergunta para você que chegou agora, estamos aqui com a empresária, terapeuta e também farmacêutica, Alessandra Luizari, que faz um trabalho brilhante, transformando mesmo famílias, mães, pais e filhos, no TDAH. Gravem bem essa palavra. E a pergunta que eu fiz, delícia, porque agora eu posso até jogar a perna, antes eu não jogava. Adoro. Alimentos, todo mundo pergunta. Paulo, você está melhorando tua barriga porque eu fico muito inchado. Você vê o tanto de horas de gravação. Quais as vitaminas e alimentos que você indica e fala assim, comece a ter ou obter, a utilizar dessas vitaminas, porque é mental também, né? Que na primeira semana você já começa a sentir uma diferença física e mentalmente. Lê. Tá. Posso falar de alimentos para a gente retirar da nossa alimentação? Deve. Açúcar. Sabia. E glúten. Tira por uma semana que, além de você ver, né, a barriga murchar, você vai perceber que você vai ficar mais concentrado, mais atento, mais ativo. Porque, às vezes, as pessoas são agitadas, mas a agitação, ela não necessariamente significa energia. É uma atenção desfocada. Aquele acordar cansado, é isso que ela está falando.
Acorda mais sem energia. Nós estamos falando de 2 alimentos, claro que tem vários, e tem vários outros que a gente precisa acrescentar nessa alimentação para enriquecer, nutrir de verdade o nosso corpo e a nossa mente, mas a alimentação, ela influencia diretamente no nosso emocional. Imagina, nem sei. É, porque a gente fica assim, tira o açúcar da pessoa, eu fico perturbadinho. Só na primeira semana. É, porque depois desintoxica, né, Lê? Exatamente. Vitaminas, o que a gente... Por exemplo, meu diretor, tá barrigudinho, tá uó, tá feio. Zero gatinho, agora tá com barriga. Brincando, ele tá aqui me xingando. Ah lá! Ele tá aqui me xingando. Todos nós estamos, né? Porque dessa pandemia e tal. Ah lá, olha ele, ó, ele que tá falando. O que a gente pode... No caso dos homens, que é mais difícil perder a barriga, isso aqui é uma tristeza. O que você orienta como vitamina para suprir o açúcar? Por exemplo, pozinho multivitamínico. O que você sugere, Lê? Eu sugiro que, na verdade, se tome um polivitamínico, porque quando a gente fala, principalmente, né, de uma barriguinha depois dos 30, a gente precisa mexer na parte hormonal também. Né? Então, é importante a gente nutrir com várias vitaminas, não com uma específica. Então, um polivitamínico, principalmente se ele for voltado para a parte hormonal, a gente regula essa parte hormonal e a gente consegue ter um desempenho não só físico, né, mas mental também, de dar energia, disposição, foco, atenção. Adoro, vou pegar o gancho dela já para trazer a nossa convidada. Me fala o nome da nossa convidada. Kátia Ventrice. É que eu ia falar só Kátia, mas o sobrenome é cliente, né? Então a gente tem que entender, né? Ai, delícia! Kátia, pode vir, delícia. Mulherada linda, misericórdia. Já vi que ela já começou com o Botox, que eu já vi. Né, não? Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Ali eu sou suspeito de falar. Primeira pergunta. Como você a conheceu? Foi a indicação da minha irmã, que houve um post dentro da escola sobre o trabalho da Alessandra. Na verdade, até comentei, eu ainda não a seguia nem em Facebook, nas páginas das redes sociais, e foi através do WhatsApp que aí eu chamei ela no privado, porque eu já estava nessa busca, né, com algo sinalizando sobre meus filhos. Vamos chegar nisso. Apresentá-la para vocês, é uma mãe, como todos nós, né, cuida dos filhos da casa, do trabalho. Quantos filhos são? 2 filhos. 2 filhos. Um de 20, por isso que eu falei que ela tomou Botox. Porque a hora que ela me falou, tem um filho de 21, eu falei, oi! Já queria dar nela, falei, como assim não tem uma ruga na cara com 21? Um filho de 21 e um de 7. Isso. O problema, que é uma certa forma, né? Não tem outro termo, né? Vamos colocar assim, depois você me corrija, tá, Lê? Em quem você percebeu primeiro? Alguma coisa que falou, não está legal, eu preciso, o que a Lê fala está batendo, eu preciso procurá-la. No pequeno, no caçula. No de 7 anos, você começou que na a perceber época de ele sintomas? tinha 5 anos. Essa agitação, né, que você comentou, ele se machucava, ele não chorava, ele era bem firme, assim, ele era birrento. Ele era muito birrento, ele não assumia as fraquezas. E também a dificuldade para dormir, sempre aquela luta para dormir. E a questão da concentração, porque eu era chamada na escola toda semana. Lê, como que de cara você já percebeu? Óbvio. Quando ela começou a dar uma relatada. Como é que começou esse processo? Com a ela mãe, relatando com o filho? os sintomas, como eu já trabalhava com o TDAH, né? Então a gente já tinha uma turma específica de TDAH, então eu já tinha bastante conhecimento. E eu percebi e conversei com ela sobre a importância dela aprender, né, a fazer a intervenção comportamental, a mexer também na alimentação, que, né, esse corpinho não é por nada, que não é só a parte emocional que trabalha, né? E ela aceitou o desafio. Né, falou, não, vou entrar nesse negócio, porque até hoje tudo que eu, né, tentei fazer aqui não deu certo. Quanto tempo a Kátia já começou a sentir a diferença? Quanto tempo, Kátia? 3 meses, assim, que eu levei a fim. Mentira! 3 meses. E a diferença como foi com o filho? Cá, olha eu já íntimo. Tipo, ele começou a prestar mais atenção, demonstrar mais os sentimentos. Explica para a mãe, para o pessoal de casa, como foi isso? Sim, ele começou a ficar mais concentrado, ele começou a dormir melhor, ele começou a ficar mais calmo, começou a chorar quando tinha vontade de chorar.
porque aquela birra não deixava ele ser o hominho, assim, né? Ele tinha que sempre ser o hominho. Então, quando eu fui trabalhando as emoções, né, que eu aprendi a linguagem do amor também, né? E aí a gente foi trocando isso e foi onde eu fui percebendo e eu falei, é isso? Então eu tenho que continuar. E olha só que interessante. Quando você teve esse resultado, você ainda não tinha mexido muito na alimentação, certo? Tô lembrando errado. A alimentação foi um pouquinho difícil de inserir, assim, né? Por conta de uma cultura, por vícios, enfim. Era o que eu ia falar agora. E a parte da mãe? Do negócio do hominho, porque eu vi a minha personificada. O homem não chora, essa palhaçada. Por isso que a sociedade está como está. E é sério isso. E a mãe percebe. Filho não chora, filho tem que... Homem, né? A mulher tem que ser o pano de chão. Mas eu ouvia também, filha minha não chora. E como que começou a trabalhar na mãe? É que ela é muito tranquila, pelo que eu estou vendo aqui. Extremamente tranquila. Um ponto Mas muito tem mãe importante, que não aceita. E aí? Um ponto muito importante é a gente ser ensinável, né? Entender que tem ali um profissional para te ajudar, para te orientar, está aberto a isso. Porque eu ensino a gente a eliminar os sintomas sem uso de medicamentos. Né? Eu não me lembro se Isaac já tomava algum medicamento, mas sem uso de medicamentos. E isso, muitas vezes, fala assim, mas é milagres? E aí, faço, não faço? Então, assim, estar aberta... Por que você começou, Lê, a trabalhar com o seu cliente, com seus 2 clientes, com a Kátia e com a criança, com o bebê? Porque é uma criança. Uhum. A primeira coisa que você fez, por exemplo, alimentação. Teve isso? O que você fez de cara já assim? De cara é a intervenção comportamental. Por isso que eu citei, porque tem muitas mães que chegam para mim quando a gente ouve falar do protocolo alimentar, que existe um protocolo alimentar para a gente tratar o TDAH, que é muito mais eficiente, muitas vezes, do que o próprio medicamento. Elas falam assim, Lê, eu quero esse protocolo, eu quero fazer isso, mas elas não se apegam tanto à intervenção comportamental. Sim. E, na verdade, é uma combinação das duas coisas. Ela conseguiu um grande avanço em 3 meses, ainda sem tocar no alimento. Aí, depois que colocou o protocolo alimentar, avançou ainda mais. Sim. Né? Mas como que foi? Como que você começou a trabalhar nele? Como é que ele chama? Zaak. Zaak, olha que nome forte. Uhum. Como que você começou a trabalhar no Zaak? Trabalhar mesmo ali, em casa, como é que foi isso? Eu tirei o açúcar, que é o que eu consegui tirar, o açúcar, a farinha e o leite. Farinha de trigo, né? A farinha de trigo. E aí, a nível de protocolo, foi o que eu mais... fui, assim, radicalmente. Tirou com todos, você, marido, todo mundo? Todo mundo entrou no samba? Não, só com ele, porque foi uma prova de fogo mesmo. Eu falei, eu quero ver se isso vai dar certo. Mentira. Eu chamei a briga pra mim. Não é tão boazinha assim, não. Você vê essa calminha aí, o bicho tem uma tanta... Olha, misericórdia. Após isso, você já percebeu em quantos dias? Porque é questão de dias, né? Sim. Depois de 7, geralmente, que ele fala que uma semana. Você falou, gente, será que é macumba, saravá? Sim, de 7 para 15 dias já. E aí, qual a outra segunda coisa que você, com a supervisão da Lê, começou a tirar? Ou colocar, por exemplo, incluir frutas... O que você começou? Como que foi a tua trajetória mesmo, sabe? Tipo, agenda, de manhã eu levanto, como é que foi isso? Fui incluindo mais legumes, frutas, né, porque ele tinha um pouco de dificuldade com as frutas, e também a parte da suplementação foi assim surreal. Esse é um ponto importante, que até a gente estava conversando antes aqui da entrevista, porque muitas vezes a gente adere ao protocolo alimentar, só que normalmente a criança que tem o TDAH, ela tem outras questões no organismo também, que muitas vezes impede a absorção dos nutrientes. Então, às vezes, ela come corretamente, mas ela não tem o resultado esperado porque ela não está absorvendo aqueles nutrientes. E é aí que entra a suplementação micelializada, porque aí eu tenho certeza que ela vai absorver aquele nutriente. Entende? Então, para as crianças que... A gente não tem como saber, né, qual criança tem essa dificuldade de absorção e qual não tem. Então, a gente suplementa todo mundo. Adoro. O leite também tirou. Sim. E o que repôs? Teve alguma reposição no caso do leite? Porque geralmente eles falavam de soja, eu tomava muito soja. Hoje eu não tomo mais, porque para nós, para o homem principalmente, você sabe disso, faz um mal tremendo. Você fica todo cagado. Zoa tudo no teu corpo. E a gente fala, soja é bom. A gente não sabe, né? Hoje está modificada. Depende da soja, né? Depende muito. E aí, o que mais que você aplicou, Lê? Porque ela parece que foi muito fácil de se adaptar.
Então, eu vou deixar para ela responder, Por porque favor. assim, eu ensino do lado de cá, e o que a pessoa coloca em prática, né, de repente é outra coisa. Assim, não foi tão fácil por conta da resistência externa, né? Então, às vezes, você vai para alguns lugares e aí você tem que fazer a marmitinha, aí fica parecendo que a mãe é chata, cheia de frescura. E na verdade, foi como eu falei, eu trouxe a briga para mim, porque eu queria eu queria ver a evolução dele. E assim, a parte mais difícil para mim foi externar isso e falar, ó, vocês não podem me atrapalhar ele no processo, porque ele está passando por esse processo, né? Então, porque dentro de casa é fácil, né? A questão é o externo. Fácil até que ponto? O seu marido entrou nessa briga com você ou não? Entrou bem depois, quase que recentemente. Tipo, não. Não, e Mas eu tem quis coisa falar que é isso você. porque uma resistência muito grande que as mães têm quando chegam para mim e falam assim, Ale, mas o meu marido não vai aceitar esse negócio de protocolo alimentar. Eu acho que ele tem TDAH também. E ele não Faça ele pra come ele o pão também. todo Sim. dia. Paciência, faça pra ele também. E aí elas têm Sim. essa resistência e a gente sempre precisa de um apoio e um incentivo para fazer uma mudança. Só que tem algo muito que eu vejo, né, uma verdade muito grande dentro da comunidade, né, que a nossa comunidade TDAH não é bicho-papão, é que as mães elas normalmente entram sem apoio de ninguém. Sim. Sou eu mesmo que tenho que chamar Delícia. para a responsabilidade. E aí, quando elas não precisam mais do apoio do marido, da mãe, da avó, aí elas conseguem. Exato. Olha, o meu diretor está falando, para variar, nós já estouramos o tempo, né? Vou dar presente cá, me perdoa pelo tempo. É que é um agradeço. assunto para muito. Pretendo, vamos trazê-la de volta, ou outras mães, fique a seu critério. Queria faço só que ela questão. falasse, não sei se dá tempo, mas que ela falasse como que está hoje, se está mais, né? Quantos % do TDAH você conseguiu eliminar e da sua nova missão de vida? 80%, assim, de evolução, muito feliz. Já recebo elogio de professor, recebi elogio do externo, que ele está uma outra criança, isso para mim não tem preço. E virou uma questão de uma missão, um propósito, poder ajudar outras mães para se reconectar, né, pais e filhos, e gritar para o mundo que o TDAH não é bicho-papão. Delícia, né? Eu fico emocionado com ela, sabia? Parece que o filho sabia de mim. Trem doido, né? Mas é bom. Vou dar só presente antes. Quem quiser saber mais, vou pedir para colocar Tá aqui, meu amor. Você Comunidade TDAH. Você sabe como é que o programa é, não precisa nem falar que já está na tela aqui, amor. A gente é fina, com PH. Você não está entendendo. Gente, sigam o trabalho da Alessandra. Tem presente, eu vou falando junto, tem presente. Por favor, a gente lê adora, causante. né, presente. A assessora, tá? Você viu como que ela está insuportável? Você viu o tanto de linda. peso que já perdeu Linda. por tua culpa, viu, amor? Você viu? Ela tá, minha Nossa, filha, você não que tá arrasa entendendo. esse Tá arranjo, você viu? gente. Tá pior que balão. Você passa perto de um prego, ela explode. De balão, Pra você, assim, de Kátia. tão confiante. Presente, Muito cá. obrigada. Pode pôr aqui, amor, deixa eu tirar. Esse aqui, não me xinga, que isso aqui são doces. Grande finale. Você não tá entendendo esses doces artesanais bem? Isso aqui é Eles falar têm com que comer longe Jesus dos e arcos. voltar. Isso aqui você pode, hoje pode. Eu sei que ela não vai xingar. Vale a pena conhecer. O Instagram tá aqui, ó, o telefone de contato aqui. O nosso Celito Café, né, Lê? Que o seu já tá lá guardado. Pode Para dar tudo você, pra ela. um dos melhores cafés artesanais do Brasil. Eu vou Que deixar delícia. aqui, tá? E aí você já pega. Agora você vai Amo entender café. quando eu falo do café Cielito. Você vai provar. Kátia, parabéns. Obrigada. De verdade. Por estar se transformando cada dia mais com os filhos, essa responsabilidade. E Lê, você eu sou suspeito de falar, porque você cuida de mim também. E está fazendo um trabalho incrível com mães e com pais. Então, você tem isso em casa? Até mesmo você, não custa conferir. Entre em contato com a Lê. Lê, será que eu tenho? Porque a gente sempre tem problema. Ninguém é zen, Buda, que não tem, tá? Então, vale a pena. Eu vou me despedir de vocês. Deixo para vocês falarem o que vocês quiserem aí. Já vou dando tchau, porque depois eu vou ficar de tricô com elas aqui. Quero agradecer, né, pela oportunidade de poder trazer a Kátia aqui, compartilhar um pouquinho da história dela, para que as mães que estão em casa entendam que realmente tem como a gente resolver, né, o déficit de atenção, a hiperatividade, qualquer outro transtorno de comportamento das crianças, que você não precisa sofrer por conta disso tudo. Né? Assim como a Kátia conseguiu, outras centenas de mães já conseguiram, e as mães que estão em casa também podem conseguir. E obrigado, Kátia. Obrigada a você. Obrigado, E parabéns, Katinha. né, porque Obrigado, o resultado né? não é só culpa minha. Mas Partiu a honra dela, é toda né? sua. Amo vocês. Vamos melhorar de dentro para fora? Cata
no físico. Gostou? Alessandro, meu amor. Fiquem com Deus, uma excelente semana.